Bom dia, amada igreja. Boa aula, gente. Bom, gente, hoje eu estou alterada. Hoje a gente vai cantar parabéns para o meu filhinho. Primeiro parabéns, então eu estou muito animada. Obrigada a todos que têm amado e têm cuidado dele, né? Logo mais vai ter festinha, vai ser muito legal. Um aviso, o pastor Joel, ele está abençoando hoje a igreja lá em Campinas. Ele tem pastoreado aquela igreja juntamente com a nossa. Então, hoje nós enviamos o pastor, vamos estar em espírito de bênção para que aquela igreja seja ministrada. E Elias Fausto, ele também estará lá, gente. É abençoada aquela lá, hein? Vamos, junto com o pastor Joel, né, abençoar aquelas igrejas, estar espiritualizados nessa manhã. Bom, gente, em clima de festa de Noanzinho, fazer uma retrospectiva. Dia 9 de dezembro de 2023, a gente amanhecia um dia como quem sonha, nono dia do nosso bebezinho. E era uma manhã fresca e gostosa no meio de uma série de dias muito quentes, que foi aquele final de ano. Quente demais até para um recém-nascido. E a gente estava pronto para pegar a estrada rumo a São Paulo, porque a gente ia presenciar o tão sonhado encontro, primeiro encontro com a bisavó materna dele, que é a mãe do meu pai. E a gente estava muito animado. Então, nós preparamos as malas, nós selecionamos as melhores roupinhas, a gente dobrou um monte de fraldinha que na época ele precisava muito. E a gente vestiu ele com a roupinha mais fofinha. E aí a gente chamou o elevador. E aí a gente estava lá, entrou no elevador, viu aquela cena linda no espelho, nós três. E aí a gente estava saindo no tempo certinho que a gente tinha planejado para sair, que eu já tinha avisado meus pais. E aí a gente percorreu aquele trecho do prédio até a vaga de estacionamento, colocamos o nosso tesourinho no bebê conforto. E aí, cocô. E quando eu peguei ele no colo, vazou. E a roupinha favorita que eu tinha colocado nele teve que ficar de molho no tanque, em vez de ir para tirar foto com a bisavó. Ai, gente, que decepção. Eu fui, eu limpei, aí eu troquei de roupa. E aí depois eu fiquei o caminho inteiro, assim, para São Paulo, pensando, ai, que arrependimento, como eu fui sonsa, eu podia ter colocado uma roupa provisória, sabe, uma roupa, aquela para dormir mesmo, assim, que ninguém ia ver, porque aí quando chegasse para tirar foto, aí coloca a roupinha, né? Mas é isso, gente. Aconteceu assim. Mas ele estava bonitinho nas fotos. E daqui a 4 dias ele vai fazer 1 ano. E mesmo a gente ainda bem inexperiente, todo dia a gente descobre alguma coisa que ele alcança que a gente não sabia que ele alcançava, né? Mas agora a gente já pegou algumas manhas. Por exemplo, para a gente vir à igreja, a gente acorda pelo menos 2 horas antes de sair. Porque a gente sabe, né? A gente aprendeu que uma coisa que é previsível é que algum imprevisto vai dar. E aí, quando acontece, de eventualmente ter que deixar a roupinha favorita no tanque, às vezes eu nem fico chateada. E se eu fico, eu penso, faz parte. Já estou com as expectativas bem alinhadas agora. E nós estamos hoje na série de pregações O que Jesus faria? O tema é Confiando em Pessoas. E o título da mensagem, Expectativas Alinhadas. O texto que a gente vai se debruçar hoje está lá em João 2, 23. Diz assim: Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que estava realizando e creram em seu nome. Pausa aqui. Essa primeira parte do texto nos lembra até Atos, né? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas e parece algo poderoso. Dá até para imaginar os discípulos, né? Com aquela expectativa, né?
Ai, olha só, Jesus fazendo os milagres e tá todo mundo assim de boca aberta. Dá até para ouvir uns cochichos assim. Eu acho que esse cara é de Deus. E aí as expectativas aumentando. Chegou a nossa vez, acho que está acontecendo. Mas aí o texto, o apóstolo João registra quase como um banho de água fria. Os versículos se seguem, 24 a 25. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Esse texto ele nos traz um aspecto muito interessante do relacionamento de Jesus com as pessoas. Jesus, o amor em carne, que deu chance para cegos, deu chance para prostitutas, para ladrões. Ele, na verdade, não fazia isso por ingenuidade. Jesus, ele bem sabia o que havia dentro das pessoas. Ele as conhecia inteiramente. E por isso não se confiava a eles. Não se iludia a respeito das suas intenções e inclinações. Ver os sinais miraculosos de Jesus podia até gerar uma fé, mas não uma fé comprometida, salvadora, profunda, que gera transformação. E Jesus também, nesse texto a gente não vê que ele se abala com esse conhecimento. A sua onisciência, o fato de ele saber que aquilo lá não estava gerando necessariamente frutos para a eternidade, não desanimou, porque a forma como as pessoas o viam, as expectativas que ele tinha a respeito dos outros não era combustível para a sua ação. E em Romanos 3, 10 a 12, está escrito o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a doutrina teológica da depravação total, que mostra que a natureza humana, que é pecaminosa desde o seu primeiro dia, ela põe o ser humano em escravidão, de forma que ele não pode exercer a sua própria vontade para se livrar disso. Ele está condenado a viver ali à mercê das suas inclinações más. E isso que para a gente às vezes surpreende, às vezes nos decepciona, para Deus, na verdade, é algo escancarado. E essa realidade era evidente aos olhos de Jesus, assim como é evidente que se eu tenho uma questão profissional ou do meu casamento para me aconselhar, eu não vou chamar uma criança de 4 anos para me dizer o que fazer, porque ela é incapaz de fazer algo por mim nesse sentido, por sua inexperiência de vida, por sua imaturidade fisiológica até, de entender as coisas de forma lógica. Para Jesus é dessa forma, é claro. E então nesse texto a gente tem um terreno sendo preparado, a onisciência de Deus sendo mostrada, para que a gente veja com essas lentes. Jesus tudo conhece. Que a gente possa, então, ver 2 histórias que se seguem a esse texto. Uma das histórias é de Nicodemos. Lá em João 3, 1 a 6. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela 2ª vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos, então, ele era um fariseu, uma autoridade entre os judeus, um membro do Sinédrio, que é o conselho normativo judaico. Ele era um homem muito importante e muito respeitado na sociedade, alguém com um alto capital social. E ele se dirige a Jesus com uma humildade, com um respeito.
Jesus não tinha instrução rabínica formal, mas Nicodemos chega para ele falando mestre ou rabi. Gente, que tratamento maravilhoso. Que combinação ótima que a gente tem aqui. Se vem alguém que aparentemente é inferior e fala Senhor, tá bom. Agora se vem alguém assim de alto escalão e fala assim mestre, isso aí é incrível. E era essa situação que Jesus estava vivendo. E, inclusive, Nicodemos chega a Jesus reconhecendo a autenticidade, a divindade dos feitos de Jesus, atribuindo-os a Deus. E, diante de uma pessoa assim, nós seríamos até capazes de esquecer a sua humanidade. As expectativas vão subindo. A confiança vai subindo. Essa pessoa eu posso confiar. Essa é de caráter. A gente até abaixa a nossa guarda. Você pode pensar em alguém assim que você conhece, que te faz esquecer que é gente, de tão elevada, né? Pastor Joel, nossa. Especialmente líderes espirituais. Graças a Deus nós temos líderes tão exemplares na nossa igreja, que o caráter inspira, a liderança é confiável, mas quando a expectativa é alta demais, o erro, ele fere muito mais profundamente. A falha, ela pode gerar uma dor muito mais aguda do que se fosse uma pessoa que a gente não esperava nada. E a humanidade, quando as pessoas nesse nível erram com a gente, ela nos pega de surpresa e nos escandaliza, nos frustra muito. Isso ocorre com cada um de nós, sempre acontece com seres humanos. A gente pode pensar quando a gente era adolescente, ou mesmo antes na infância, eu descobri que os nossos pais são pecadores. Eles são incapazes de cuidar de nós da maneira como nós gostaríamos. E a frustração vai seguindo, com amigos, com colegas de trabalho, com chefes. Mas Jesus, ele não se enganava. Essa não era a expectativa que ele tinha em cima de Nicodemos, que estava todo vestido de boa fama. Jesus conhecia o seu coração e sabia que, apesar da sincera busca pela verdade, ele não estava entendendo as questões espirituais. Jesus não se assustou e nem o rejeitou por sua dificuldade, mesmo ele sendo uma liderança espiritual. Imagina a gente ouvindo Nicodemos falar, ixi, eu confiei nele, mas ele não está entendendo nada. Acho que... Ai, gente, que frustração. Vou ter que mudar de sinagoga. Mas olha aqui como segue esse texto em João 3, 9 a 11, né? Perguntou a Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitaram nosso testemunho. Nossa, se a gente ouvisse Jesus falando isso ainda, então a gente ia falar, ixi, esse aí não tem jeito, eu achava ele tão inteligente, coitado. Mas Jesus ensina com amor e explica com ilustrações terrenas as verdades espirituais, como um pai que se ajoelha e olha nos olhos do filho, falando uma linguagem mais simples para que ele pudesse pegar. Porque é importante que a criança entenda essa verdade, vai ser benéfica. Então eu falo mais simples, eu olho no olho, eu faço gestos, eu brinco, eu canto. O desejo de Jesus não era humilhar, mas era trazer verdades importantes com a intenção de que ele fosse salvo. E aí o texto vai seguindo, ele chega num lugar muito legal, gente. João 3,16, vocês acreditam? Olha só. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Jesus vem, então, tecendo ali o argumento, a conversa com Nicodemos, até chegar nesse ponto que a gente fala nos nossos evangelismos, porque é claro, porque está ali a coisa principal, o cerne do evangelho. Jesus confiou, então, esse homem, que poderia ter decepcionado, algo tão precioso. E aqui está mais uma história que se segue desse terreno preparado. Jesus conhece todos. A história da mulher samaritana. Lá em João 4,
de 1 a 42. Nós vamos ler alguns trechos, já que é uma história conhecida. Aquela mulher, com o rosto queimado pelo sol, pingando de suor, ela enfrentava mais uma vez essa rotina árdua de buscar água na hora mais quente do dia. Se ela fosse mais cedo, no frescor da manhã, ela ia encontrar um monte daquelas meninas com quem ela cresceu, as suas amigas de infância, que hoje estão bem casadas, com filhos, frequentando a comunidade de fé, sendo bem vistas. E ela ia dar um bom dia e talvez não recebesse nenhum olhar. Ia ser mais difícil lavar essa ferida da alma do que depois lavar o corpo de suor. Ela era uma mulher que, à vista de todos, era imoral. Se hoje, nos nossos dias, na nossa cultura, é complicado você imaginar uma mulher no seu 5º relacionamento, que não é nem conjugal, tendo tido 4 maridos. Naquele tempo, era algo pavoroso para uma mulher. Ainda mais pensando que ela podia ter sido viúva, mas também a possibilidade de que ela tivesse sido rejeitada. 4 casamentos. O que se falava pelas costas dela, ou mesmo de frente, a gente não quer nem imaginar. E Jesus não se apegou ao fato de que ela tinha tão baixo capital social. Ele podia ter entregado migalhas, ter dado para ela, falar, não, deixa que eu pego aqui um pouco de água para você. E aí, nossa, fez o dia da mulher. Podia ter feito algo tão pequeno. Mas Jesus, ele confia algo grande. Jesus começa também a falar das coisas espirituais a partir de ilustrações terrenas. A sua sede, a água viva, a água que flui, uma fonte que jorra. E ele falou claramente, com todas as letras, algo que ele não havia falado antes. O mais precioso mistério. Jesus se auto-identificou com Deus. Se revelou como tal, a essa que aos olhos dos outros não merecia nada disso. João 4:26, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E a história já estava boa demais, empolgante demais, e ela ainda melhora. A mulher que tinha medo de encontrar as mulheres no poço, ela, toda suja, toda rejeitada, necessitada, com uma coragem renovada, como se aquela carcaça toda tivesse ficado para trás. Ela sai correndo para o seu povo e testemunha a respeito de Jesus em Samaria. Ela diz, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que não é ele o Cristo? E de alguma forma, o jeito que a mulher falou, não sei, alguma forma, aquilo foi convincente demais. E muitos vieram ao encontro pessoal com Jesus. E eles até pediram, Jesus, fica aqui com a gente, fala mais. E depois desses dias lá em Samaria, essas pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus dão uma declaração de fé espontânea e poderosa. João 4:42. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Esses samaritanos, eles estavam convictos de que esse homem de origem judaica, que era um povo que o desprezava, era o Salvador, e não somente dos judeus, mas era o Salvador do mundo. Gente, que revelação poderosa! E essa colheita que Jesus estava tendo entre os samaritanos, ela marca a plena indicação de que o alcance da missão de salvação de Jesus era para o mundo, a começar na Judéia, para Samaria e para os gentios. Essa mulher desprezava, que as expectativas estavam lá embaixo. Essa mulher fez parte antecipada da missão pós-Pentecostes da igreja ativa em direção aos gentios. É coisa linda. Jesus, ele conheceu profundamente o pecado de Nicodemos, da mulher samaritana, meu e seu.
Mas isso não o fez se afastar das pessoas. Pelo contrário, ele as buscou com compaixão, um a um. Essas conversas, um a um, Jesus teve com Nicodemos, com a mulher samaritana, com você e comigo. Para nós, isso é uma lição dos dois lados do balcão. Quando nós esperamos muito de alguém e essa pessoa pisa na bola com a gente. Quando nós estamos decepcionados, entristecidos, chocados. Aqui o recado é que a gente não precisa se surpreender. Infelizmente, a Bíblia deixa bem claro que não tem jeito, essa é a nossa natureza. Se o outro errou, isso não é nada mais do que algo esperado, infelizmente. Nós vamos continuar assim. Mesmo os super-homens de Deus, lá em Tiago 5,17, diz que Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E esse homem, gente, subiu numa carruagem de fogo. Quem somos nós? Se nós descortinamos a humanidade caída e miserável de alguém em quem tínhamos em autoestima, apenas nós fomos lembrados dessa condição desde Gênesis 3, do pecado, quando ele entrou no mundo. E diante dessa realidade, o objetivo nosso não é desprezar, humilhar, mostrar para a pessoa, olha, meu jovem, tá errado, olha, você pisou muito feio na bola. O objetivo é ensinar em amor, levar a Jesus com humilde identificação com esse pecador, porque nós o somos. Saber que Jesus tem para o meu ofensor perdão de pecados e a apresentação da salvação que vem por meio da graça. Mateus 7, 1-2 nos ensina, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por isso, desse lado do balcão, quando nós estamos diante de alguém cuja humanidade foi descortinada, compaixão. E do outro lado do balcão, quando somos nós que pisamos feio na bola, quando somos nós que estávamos indo tão bem na caminhada, quando a gente fere alguém, e nem era a intenção, ou às vezes era, pior ainda, acontece. Desse lado do balcão, quando a gente desce de nível na estima dos outros, é bem difícil, é bem dolorido. Mas a gente também não deve se surpreender. Apenas ficou visível a olho nu que somos completamente necessitados de Jesus. Que essa é a nossa natureza. A gente precisa. Não somos melhor que ninguém. Lá em Romanos 7, 19-25. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu estou nessa luta. Não está sendo fácil. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu guerreio contra a minha carne. Agora, como ele termina esse longo desabafo foi maravilhoso. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse que tem poder para nos transformar, para nos dar vitória sobre a carne. Para nos trocar esse coração de pedra, nos dar um coração de carne, um coração que de verdade anseia pelas coisas do alto, que de verdade tem compaixão para com os outros. E então a gente pode saber que ainda que sejamos desprezados, ainda que uma pessoa que nos respeitava muito, passe agora a nos desprezar. Na nossa audiência,
há apenas um que importa a aprovação. Apenas um a quem eu desejo agradar. E dele nós podemos receber pleno perdão se nós nos arrependermos verdadeiramente. E Salmo 32, 1-2, ai que lindo, fala assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Entristece demais ver que alguém está muito chateado com a gente, que nós pisamos feio na bola, que agora temos que correr atrás de recobrar a confiança, recobrar o relacionamento. Mas podemos nos alegrar na esperança. Primeiro, a começar da realidade de que somos verdadeiramente perdoados. Podemos desfrutar dessa alegria. E nessa alegria nós continuamos a caminhar. Isso nos ajuda a viver livres das amarras do julgamento alheio, como se fosse a última palavra sobre as nossas vidas. Assim como Jesus, nós não nos confiamos aos homens inteiramente, pois podemos saber também o que existe no seu íntimo, não de forma inteira. Isso aí pertence a Deus. Mas podemos saber da sua natureza. Isso nos dá expectativas alinhadas para a gente poder viver essa vida aos trancos e barrancos, como nesses imprevistos com o nosso bebê, mas sabendo que faz parte. E tem uma frase que eu ouvi no início do ano, no Retiro de Ministros da Holiness. O Bispo João, ele falou assim, nem sei se é dele a frase, acho que não, mas ele disse assim: em relação a Deus, temos que ter paixão. Em relação aos outros, temos que ter compaixão. Que isso seja algo sempre latente em nossas mentes. Em relação ao meu Deus, eu sou completamente apaixonada. Minha confiança é sólida, é firme, Ele não me decepciona, por isso eu me agarro. Em relação aos homens, terei compaixão. A começar pelos da minha casa. A começar por aqueles que dividem a cama, dividem a mesa. Precisam de compaixão. Porque é dentro de casa onde a gente mostra a nossa maior necessidade de Jesus. É onde a gente mostra que a gente precisa de compaixão. É um lugar seguro para isso. Que os da nossa casa encontrem compaixão em nós. Então agora a gente pode se colocar diante de Deus. Vamos orar para que, a exemplo de Jesus, nós não sejamos surpreendidos pela falha humana, mas sejamos movidos em compaixão e desejo de transformação pela vida dos outros. Assim como Jesus, a conversa de A1 apresentou salvação, transformação, nós também podemos ter essa esperança, embora conheçamos a natureza. Vamos confiar na graça de Deus para lidar com as nossas decepções, aprendendo a agir com amor, mesmo traídos, iludidos. Vamos orar. Santo Deus, nosso Papai, somente pelas Tuas misericórdias renovadas sobre nós que nós podemos estar aqui hoje. E nós recebemos com alegria das Suas misericórdias, Pai, com gratidão em nosso coração. Diante dessa consciência, Pai, de quão necessitados somos do Senhor, nós pedimos para que o Senhor, Deus, nos dê um coração compassivo. Pai, que a cada novo dia nós possamos decidir, Senhor,
Tratar os outros com a compaixão, Deus, que fomos tratados. Pai Santo, o Senhor sabe das dificuldades do nosso coração, Deus, em perdoar aqueles que nos têm frustrado, aqueles cujas expectativas foram quebradas, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor transforme o nosso coração, Deus. A começar em nós, Deus, forma um povo compassivo, parecido com Jesus, Senhor. Da mesma forma, Senhor, nós clamamos a Ti. Nós temos visto, Deus, que não podemos confiar em nós mesmos, que nossos desejos se inclinam para o mal, ainda que no nosso íntimo tenhamos prazer na Tua lei, Pai. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, para que o Senhor nos transforme, Papai. Usa, Senhor, as nossas vidas, ainda que tão necessitados para a glória do Seu nome. Que nós não nos apoiemos, Deus, na estima que os outros têm por nós, Senhor, para nos definir, mas nós olhemos fixamente para o Senhor, de quem provém todo o perdão, toda a graça para transformar. Nós nos confiamos tão somente ao Senhor nesta manhã e por todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder transformador do Espírito Santo, seja com todos vocês, com toda a Igreja de Cristo, desde agora e para sempre. Amém.